Olá a todos, tudo bom com vocês? Graças ao bom Deus, maravilha. Olha, seja bem-vindo no canal, você que está aí conosco, em nome de Jesus. Hoje eu vou trazer uma palavra para você de Provérbios 28, no verso 13, daqui a pouquinho. E depois tem a oração final para você também. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, tocando o sininho, tá bom? Sempre para receber notificações. E também compartilhe esse vídeo com 5 pessoas. Se torne um evangelista. E dê um joinha aí, tá bom? Para o canal crescer e nós podemos levar essa palavra para todas as pessoas. Tudo depende de você também, ok? Vamos lá? Em nome de Jesus? Vamos aprender um pouquinho de reflexão? Vamos, pastor? Vamos! Você aprende aí, eu aprendo aqui, tá bom? Já vi essa mensagem aqui, muitas vezes leva para o lado da maldição, né? Provérbios 28, 13. Ou quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Gente, muitas vezes eu ia no culto e eu falava assim, não é possível, eu dou o dízimo, eu dou oferta, porque eu não prospero? E é por causa daquelas palavras de condenação que vinha. Olha, se você está encobrindo algum pecado escondido, não tinha mais pecado, já tinha confessado Jesus como meu Salvador. Você nunca vai prosperar, nunca você vai ter um carro do ano, uma casa, nunca vai ser feliz, não vai ganhar dinheiro. Eu falei, todo culto a mesma coisa. Mas aí eu aprendi com a graça, que quando eu aceitei Jesus como meu único seu Salvador, todos os meus pecados foram arrancados da minha vida. Não existe pecado escondido, isso aí é coisa de demônio, é coisa de diabo, é coisa de Satanás. Porque está escrito lá em Números, né? Aquele que encobre as suas transgressões, verdade, não prospera. Perdão, lá em Números diz assim, como é que é? Meu Deus do céu, está lá em Números, sobre pecado, pecado oculto. Pecado é oculto, lembrei agora aqui, né? Às vezes seu pecado está em oculto. E se você não confessar e o irmão saber, tem que trazer para mim sobre a sua vida. É porque estava lá em Números aí. Né? Isso aí pegou essa modinha. Você está doente? Deve ter um pecado em oculto. Tá aí, deve ter um pecado escondido. O que é pecado escondido para você? Adultério? A fornicação? Masturbação? Isso aí é pecado, né? Só isso. Você sabia que murmuração também é pecado? Está lá na Bíblia? E aí agora? E agora, pastor? É com você também. E agora? Porque seu ministério não cresce? Está lá pecado? Você tem pecado em oculto? Está traindo sua mulher? Está traindo a confiança da congregação? Viu? Cuidado, o legalista é assim. Deixa eu falar algo para você. Por que eles têm esse costume? Por que os judeus também têm o costume de apedrejar? Tudo quanto a Bíblia diz assim que era a maldição da lei, né? Quando Jesus curou um cego de nascença, perguntaram assim para Jesus: Senhor, quem pecou para ele nascer cego? Os pais dele ou ele? Jesus falou, nem os pais pecaram e nem ele pecaram. Essa cura aqui serve para um grande milagre para que Deus seja glorificado. Mas você sabe que Deus existe verdadeiramente. E foi curado ali, você sabe. Porque naquela época, os judeus, eles tinham o costume que tudo quanto é tipo de maldição, quando diz maldição sem causa não se cumpre, é que tudo que é tipo de maldição, escuta só, era referente a quebrar os mandamentos da Bíblia. Porque a pessoa estava no pecado. Então, se ela estava no pecado, ela não prosperava, ela não era curada, ela tinha lepra, surda, muda, aleijado, tinha tudo a ver com pecado. Então, se ela tivesse algum pecado, era maldição sobre ela, porque a Bíblia, o Velho Testamento dizia isso. Então, ele se assemelhava ao pecado. Hoje, no nosso tempo, sabia disso? Pregadores, irmão, que prega aí na televisão, não entende nada de Bíblia, Deus que me perdoe, nem de teologia, acho que nem tem curso. Meu pai do céu, o obreiro aí, você deve estar com pecado escondido, não tem conta para mim. O pastor que tem algum pecado escondido, depois vem falar comigo no culto, senão você nunca vai crescer, mas se você morrer, você vai para o inferno. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando a pessoa crê em Jesus Cristo como único seu Salvador, escuta só, o nome dela é gravado no livro da vida com sangue. A graça diz isso. Com o próprio sangue de Jesus. É gravado, não é escrito, gravado. Porque quando é gravado não dá para apagar mais, viu? Então quando a pessoa peca, presta atenção comigo se tem essa lógica.
Deus apaga o nome dela do livro da vida. Ela pede perdão, Deus escreve de novo. Peca, paga. Pede perdão, escreve. Não tem lógica. Ela é lavada no sangue de Jesus, não esqueça disso. Por causa da graça de Deus. Tá? Mas, pastor, e se ela estiver no adultério ou numa fornicação, ainda a graça é sobre ela. A graça de Deus nunca vai ser sobre a pessoa. Vai chegar um dia, só para você ver, que ela vai cair em si. Tá? E por isso muitos são descobertos. Ai, nossa, pastor, tem um pastor lá no nosso bairro que cometeu adultério, o bairro todo tá sabendo. O cara era gente fina, assim, sabe por que foi descoberto? É bom. Deus, ele mostra por quê? Para aquele cara se arrumar. Para aquela pessoa se arrumar. Mas você ficar em cima do altar, falar, é pecado escondido, a irmã chega, pastor Ador Novo, pecado escondido. Pastor, não sei o que, pecado escondido. Tudo é pecado escondido, irmãos. Aí, bem, e se não os confessa, não, quando eu criei em Jesus Cristo, eu já confessei. Todos os pecados foram removidos da minha vida. Mas Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais, por causa da lei de Moisés, ela seria apedrejada. Ela estava ali para ser apedrejada pelos crentes. Os crentes religiosos iam tacar pedra naquela irmã da igreja, sabe? Por causa que ela saía com vários homens, estava em adultério. Vão apedrejar ela, e se você sair daqui, você vai pro inferno, hein? Você vai pro banco, não vai tomar santa ceia, nada, hein? Se sair, já sabe, o diabo vai te matar, hein? É assim que se faz hoje em dia. Se apedreja dessa maneira. Sabia disso? Sai você do teu ministério, ninguém vai mais falar com você. Vão falar que você tem demônio, que você é rebelde. Então cuidado, irmãozinho, que você ouve. Tá bom? Aqui não está dizendo isso. Vamos trazer a reflexão para você. Não há prosperidade onde há culpa escondida, tá? Presta atenção. Mas a graça convida, tá? E traga a luz. E eu te darei misericórdia. Este versículo nos revela o coração do evangelho, boas novas. A confissão sincera, quando você creu em Jesus, tá bom? Aqui, não encontra condenação, encontra perdão. A justiça não é obra do esforço humano, mas resultado da fé no Senhor. Quando erramos, temos um advogado, Jesus Cristo. Ele não veio para nos expor, mas para nos restaurar. A prosperidade da alma começa quando largamos a máscara e nos rendemos à graça. Deus não quer perfeição, Ele quer verdade no íntimo. Confesse, deixe, receba a misericórdia, tá? Receba a misericórdia, que é a cura que te liberta. Hoje em dia é a cruz. Olha ver que aqui nos Salmos, era lá atrás, Jesus ainda não tinha vindo aqui nesse planeta. Hoje foi tudo na cruz. Quando você crê em Jesus Cristo, tudo que está na tua alma, no fundo do teu coração já foi removido. Adultério, prostituição, tudo que não presta. Tudo que não presta. Hoje você prospera, tanto no mundo físico como no espiritual. Cuidado com esse espírito de condenação. Olha essa reflexão. Eu ouvi isso aí, pastor, que existe pecado escondido em mim, por isso que eu não sou curado. Você já aceitou Jesus? Já? Então tá bom. Como que diz que ele não te cura? Teu nome está gravado lá. Então você é a filha de Deus, ficar sofrendo até quando? Não, já foi removido esse pecado oculto. Tá? O mal que você praticou, Jesus na cruz está comigo, tetelestai. Está consumado. Hoje você é livre da culpa, do medo e da condenação. Você está liberto para crescer e prosperar. No nome de Jesus. Então, tudo que está errado é um pecado escondido. Quem pecou, Senhor? Os pais ou ele? Nem ele, nem os pais. Eles tinham esse costume de condenar as pessoas. Tá bom? Vamos lá em frente, vamos orar então. Tire esse medo, essa dúvida de você, tá bom? Senão você vai ficar doente. Deus me livre e guarde. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essas pessoas. E repreendo, Senhor, toda obra e manobra do inferno, essa culpa, essa condenação do inferno que diz que ela não prospera porque está escondido alguma coisa dentro dela. Não, Pai, o que está escondido dela é o medo, a culpa e a condenação. Seja arrancado do coração dela essas coisas no nome de Jesus. E que ela seja curada agora e prospere em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, gente? Respire e diga graças a Deus, pastor. Agora eu sei que fui liberta na cruz. Não carrego mais essa culpa, esse medo, essa condenação. E eu sou uma pessoa sincera com o Senhor, que Ele sonda da minha mente e coração no nome de Cristo. Amém?
Graças a Deus. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Deus abençoe. E siga-nos no nome de Jesus. Amém? Tchau. Fique com Deus.